pela graça e benevolência do nosso Pai Todo-Poderoso, o Espírito Santo tem visitado e levantado os que estão sensíveis à sua voz, para que, como nos dias do patriarca Noé, atentam ao chamado divino e tenham coragem de fazer de suas famílias uma arca de salvação, provisão e livramento. Entendamos, ainda que haja o poder do Altíssimo à disposição de seus filhos, não há um corpo organizado e fortalecido para que seu espírito opere e esse poder se manifeste. Particularmente, sempre pensei e acreditei que era a instituição Igreja o meio pelo qual o Deus Pai estabeleceria seu reino na terra até a consumação dos séculos e a volta do Messias. Mas estava enganado, pelo menos em partes. A instituição Igreja, que é melhor identificada pelo termo congregação, tem sua importância no contexto geral da vontade do Messias para o comum, porém, as bases fortes que compõem tal igreja são famílias. Não é a congregação forte que fortalece famílias, mas sim famílias fortes que fortalece a então igreja, a noiva do Cordeiro, a santa congregação do Senhor Jesus, Yahushua HaMashiach. O Espírito de Deus quer restabelecer o meio pelo qual faz frente a esse maligno sistema. Há um modelo divino poderoso, aplicado precisamente desde a geração de Noé até o ministério do Messias, que fortalece e protege as famílias contra os ardis de Satanás. Esse modelo que faz com que, de fato, sejam benditas todas as famílias da terra, como o Criador prometeu a Abraão. Esse modelo é o patriarcado. Missão patriarcal: estabelecer a família em estrutura e condições adequadas para vivência e subsistência e eficiência, certificar que sua família esteja ciente e operante do propósito divino, oportunizar e valorizar a evolução dos demais membros da família, conquistar, consolidar e deixar um legado espiritual, material e cultural para a posteridade. Cada etapa de crescimento dos filhos deve ser acompanhado e instruído pelo patriarca para que os mesmos absorvam o entendimento patriarcal e tomem as decisões da vida consciente disso. Veremos as principais decisões da vida dos filhos que um patriarca deve ter influência direta. Onde e o que estudar, profissão ou atividade a dominar, a exercer, a se formar. Com quem se relacionar, amizades. Com quem se relacionar, matrimônio. Onde morar e estabelecer família. Dentre essas importâncias, a mais crucial é o matrimônio. O casamento é a decisão mais importante e séria na vida de um indivíduo. Tão importante e séria quanto aceitar o Messias como único e suficiente Salvador. Haverá um estudo amplo e específico sobre esse tópico casamento patriarcal. Instauração do patriarcado. Como vivemos num sistema cada vez mais oposto ao modelo do Criador, a implantação do patriarcado deve ser gradativa e moderada. Passos de transição ao modelo patriarcal. Número 1. Entendimento completo. Além da fé, é necessário o conhecimento pleno sobre o modelo. Número 2. Aceitação. Patriarcado é um modelo de cunho espiritual e, por isso, a aceitação
desse modelo só é consolidada espiritualmente. É realizado um ato solene diante do Criador de toda a congregação. Nessa cerimônia de aceitação, o patriarca deve declarar total compromisso com os princípios, doutrina e leis do Criador, que é a única forma de receber a bênção e a autoridade patriarcal. Tal compromisso implica que, se o patriarca tiver algo fora dos mandamentos de Deus e doutrina do Messias, o mesmo deve confessar, se redimir, se retratar e ajustar às leis de Deus. Número 3. Planejamento patriarcal. Aceitar o patriarcado não é acrescentar algo novo numa vida dominada pelo sistema. Leia Mateus capítulo 9, versículo 16. Patriarcado é uma vida nova fora do sistema. Por isso, cada patriarca precisa elaborar um plano de vida com base na verdade e propósito divino. Tal planejamento deve estar ciente da fase de prospecção, transição, consolidação e progressão. Número 4. Consagração familiar. Após solenidade de aceitação, o patriarca deve reunir família para a consagrar e abençoá-la e apresentar a ela planejamento de vida, atentando ao propósito divino para sua família. Número 5. Integração familiar. Com família consagrada ao modelo patriarcal, o patriarca dá início a uma nova jornada familiar dentro do propósito confiado àquela família e das atribuições que o patriarcado acarreta. Para isso, o patriarca deve buscar integrar a sua família na comunidade patriarcal, ou seja, uma congregação, um ministério, onde serão cobertos, associados e habilitados com os dons espirituais. Um parêntese importante: o ministério patriarcal consiste em ser como a tribo de Levi, uma representação espiritual sacerdotal. Tal ministério é a congregação daqueles que creem nos mandamentos de Deus e doutrina de Cristo. O mesmo é composto por sacerdotes, levitas e oficiais cooperadores. O propósito primordial do ministério da congregação é cooperar para que cada patriarca e sua família e representantes de famílias cumpram seus propósitos na terra e sejam um testemunho da glória do Criador até que o Messias volte. Um ponto adicional: seria nobre que cada família apresentasse um membro para o sacerdócio, enquanto os demais sirvam a família e a comunidade em profissões de valor vitalício, como medicina, direito, engenharia, etc. É sabido que haverá um tempo em que o sistema mudará repentinamente e violentamente a forma em que as pessoas vivem em sociedade. Quem vai mandar na vida das pessoas será o Estado sob o comando do antimessias. Embora seja inevitável o cumprimento das Escrituras Sagradas que afirmam que o mundo jaz no maligno e que as trevas terão um momento de domínio total, o Espírito Santo de Deus nos faz lembrar das jornadas vitoriosas que os patriarcas Noé, Abraão, Isaque, Jacó e tantos outros tiveram. O mesmo Espírito nos convida a viver e prevalecer como os patriarcas fizeram. Porém, isso só é possível no modelo certo. O modelo certo é o patriarcado. No patriarcado, o código de conduta, constituição, diretrizes, critérios e princípios são a lei de Deus. A obediência do patriarca às leis de Deus move a poderosa mão do Criador em favor de sua família.
Tal família é de fato bendita, e tal bênção se estende por gerações e gerações, fazendo dessa família uma tribo forte do Senhor na terra, até que tudo se consuma e haja novo céu e nova terra. Nesses últimos dias, o Deus Pai tem resgatado a essência de sua vontade, mandamentos, modelos e princípios que sempre foram, continuem sendo e serão o meio pelo qual o seu povo, que se chama pelo seu nome, irá vencer e prevalecer contra as trevas e seus sistemas. Verdades que desde o levante do quarto animal descrito pelo profeta Daniel foram dispersas e suplantadas, mas nesses últimos dias estão sendo restauradas e revigoradas para que os filhos de Deus, Yahweh Tsevaot, os poucos que amam a verdade mais que a sua própria vida, estes sejam guardados e contemplados com a glória do Pai, aqui na terra e principalmente no céu, no reino eterno. Amém e amém.